Olha que interessante, a gente marcou entrevista com ele para poder falar justamente sobre a PEC da segurança, mas ele entende bastante sobre isso, combate à corrupção na polícia. Estou falando aqui do especialista na área de segurança pública, ele foi, né, alguém que atuou muito na polícia, capitão do BOP no Rio de Janeiro. Rodrigo Pimentel conosco a partir de agora aqui no nosso UOL News, para que a gente possa falar sobre segurança pública. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola. Eu assisti o comentário, realmente frustrante, é assustador. O senhor tem razão, é em todo o Brasil, viu? É em todo o Sem Brasil. E dúvida. a gente precisa de um Ministério Público muito atuante, prestando atenção, fiscalizando, exercendo a função do Ministério Público, né? A Polícia Civil foi acusada e condenado o delegado Rivaldo por obstrução, mas é bom lembrar que, acompanhando o trabalho da Polícia Civil, deveríamos ter um Ministério Público muito atento. Então, se a Polícia Civil falha ou comete crime, o Ministério Público deveria estar acompanhando todos esses inquéritos aí, que é a função constitucional do Ministério Público. Mas concordo com a colocação, viu, e lamento dessa realidade brasileira que envolve, infelizmente, todas as polícias. Todas as polícias, né? Ó, vamos falar sobre a PEC da segurança, Rodrigo, porque ontem a Câmara dos Deputados aprovou, né, em 2 turnos, a PEC da segurança pública. A gente vê esse nome, fica todo mundo empolgado, agora teremos segurança, porque acho que essa é uma das grandes questões do brasileiro hoje, a insegurança, né, que a gente vive no Brasil inteiro, né, e em vários pontos também, várias questões de insegurança. Bom, um tema prioritário, inclusive para as eleições, um tema prioritário para o próprio governo federal, que celebrou essa aprovação ontem. A Gleisi Hoffmann colocou nas redes sociais, não sei se a gente consegue abrir agora ou não, mas ela comemorou, né, dizendo que realmente isso era muito importante para o nosso país. A proposta aumenta, aqui ó, a Gleisi Hoffmann colocou, a aprovação na Câmara por 487 votos da PEC da segurança é uma grande vitória do governo pela iniciativa corajosa de apresentar a proposta original e de toda a sociedade brasileira. Parabéns aqui ao presidente Hugo Mota pela condução do processo, ao relator, deputado Mendonça Filho, aos líderes partidários e por aí vai, falando sobre o fortalecimento da Polícia Federal. O texto inclui na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, que eles acreditam que vai ser uma grande saída e que vai permitir a ação conjunta e coordenada da União, estados e municípios no combate ao crime. E mais do que isso, esse fortalecimento aí da Polícia Federal. Eu queria te perguntar, é isso mesmo? É uma boa proposta? Porque há quem está também dizendo que essa PEC da segurança pública vai ajudar a bandidagem. Qual é a sua análise? Olha, a primeira é deixar claro que passou com 487 votos a 15, né? Então foi bem elástico aí essa vantagem e é uma vitória do governo e da sociedade. Ficou diferente daquela primeira proposta, mas vamos lá, vou dividir em 6 etapas. A constitucionalização do SUSP, né? Isso gera integração sistêmica, provoca por lei a integração sistêmica, que é tão importante para o Brasil hoje. A ampliação da competência da PF, também da PRF, isso é muito bom para a sociedade, para as polícias. Eu coloquei aqui o reconhecimento das polícias municipais, né? Porque tira essa lacuna legal. Sim, a polícia municipal ela passa a existir. Rigor contra as facções, no que refere-se aí principalmente à questão que envolve a proteção de regime para crimes violentos, né? Aquele absurdo do bandido sair com o cesto da pena, que só ocorria de fato no Brasil. Outros países, isso acontece com 1/3 da pena, ou 2/3, né? Coloquei também a proteção do orçamento. O orçamento tá protegido, não tem mais bloqueio. Coloquei também a questão do 30% do dinheiro da BET. Eu preferia que a gente não tivesse BET no Brasil. Mas já que tem, vamos utilizar esse recurso da segurança pública. E coloquei o que eu considero mais importante: a vítima com assistência jurídica. O Brasil, de fato, esquecia a vítima. A própria organização das defensorias públicas estaduais, elas funcionavam em proteção ao réu, ao bandido, né? E agora a vítima vai ter prioridades. Parece que o Brasil acorda que a vítima é a principal vítima e ela tem que ser assistida, protegida, amparada. Então, a vítima vai ter prioridade no laudo do IML, na fila, vai ter um depoimento único. A vítima, às vezes, comparecia em 3 depoimentos ao longo do processo. Isso é desgastante, é muito ruim. Eu coloquei aqui a prioridade da indenização também da vítima, o que já aconteceu com a família de Marielle, né? Ela vai ter uma prioridade na indenização do dinheiro bloqueado da família Brazão.
Então, eu não tenho como não gostar dessa PEC. Eu acho muito bom para a sociedade. Quando que a gente vai começar a perceber isso? A gente vai começar a perceber isso talvez ao longo de 2 ou 3 anos, né? Não de imediato. O que que significa para o cidadão que está lá na ponta, né? A constitucionalização do SUSP, né? Talvez ele não perceba imediatamente, porque as polícias já estão integradas. De fato, a Polícia Federal ela já conversa com as polícias estaduais, mas agora isso vai virar lei. Então, eu só acho que faltou algo aí que nós colocamos no início da entrevista, né? Faltou nessa PEC uma possibilidade de você excluir policiais corruptos com mais velocidade. Em alguns estados da federação, você demora às vezes 10, 15, até mais tempo para excluir um policial corrupto. Então, assim, isso poderia estar incluído também, né, nessa PEC, mas o mais bacana disso tudo é o rigor contra as facções. Ficou fora a questão da maioridade penal, o que eu lamento muito. Eu deixo claro, Fabiola, o Brasil tem 34 mil assassinatos por ano em média, tá? Esse número está caindo, graças a Deus. Em torno de 1,5% desses assassinatos são praticados por menores. Então, são mais ou menos 500 assassinatos praticados por menores por ano no Brasil. Então, você reduzir a maioridade penal, na prática, não ia reduzir a violência, mas reduziria em muito a percepção da sociedade do que se refere à impunidade. É lamentável um menor de 17 anos estuprar uma menina de 17 anos, chutar a barriga, torturá-la, né? E a gente saber que esse jovem vai voltar às ruas daqui a 3 anos. Assim como um jovem no Espírito Santo que invade uma escola, mata 4 pessoas e já voltou às ruas em 3 anos, né? O Brasil, de fato, é o único país com essa legislação. Quando eu pego um caso desse, eu comparo com o Japão, China, Cuba, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália. Em nenhum país um jovem que invade uma escola com 16 anos e mata 4 pessoas voltaria às ruas em 3 anos. E é lamentável isso estar excluído. Eu sei que o Mendonça tentou incluir, mas isso vai para uma outra votação, né? E eu tenho certeza que isso é um clamor da sociedade brasileira, a redução da maioridade penal, imitando aí o padrão de todos os países do mundo, independente da ideologia. Cuba, E, o menor de 16 anos, ele pode ser condenado até 20 anos de cadeia. China pode ser condenado à prisão perpétua, né? França, até 30 anos. Itália, até 20. Venezuela, aqui do lado, 10 anos, né? Então, o Brasil está na contramão e isso é muito ruim, né? Isso aumenta a percepção da violência. Houve um tempo no Brasil, Rodrigo, que se dizia que tinha dois tipos de vacina, né? A vacina que pegava e a vacina que não pegava. Hoje as vacinas se aprimoraram muito, a ciência avançou, toda vacina em tese pega, né? Mas ainda há esse problema com as leis, né? Há leis que pegam, outras leis que não pegam. E esse SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que mal comparando, as pessoas, só para quem nos assiste entender, as pessoas comparam um pouco com o SUS, né? Que é uma integração. Todos os entes da federação participam do financiamento e, na prática, gerenciam em conjunto o sistema, né? Agora, isso já existia em lei, né? Tem uma lei que começou a ser discutida há 20 anos, ainda em governos anteriores do Lula, depois acho que ganhou um impulso ali no governo. A Dilma mandou uma proposta, no governo do Michel Temer, quando era ministro da Segurança Pública, o Raul Jungmann, que morreu há pouco tempo, ele conseguiu aprovar no Congresso. Tinha uma lei e não funcionava, não havia essa lei é muito bem feita, eu já tive em outra oportunidade, eu li a lei, vi que tinha metas, você tinha que ter reuniões periódicas de acompanhamento e tal, e não resultou em nada praticamente, ou muito pouco, né? O que é que o leva a concluir que a introdução do SUSP na Constituição, no texto constitucional, fará com que esse trabalho conjunto ele seja efetivamente realizado, que isso se consume, se transforme numa realidade? Pela própria hierarquia das leis, né? Se não está funcionando na lei ordinária, na lei extraordinária, né? Vamos colocar na Constituição Federal, né? Isso passa a ser um dever constitucional. De fato, a integração já existe, mas eu temo
que em algum momento na federação, em algum momento na República, um presidente da República, ele chame o diretor-geral da Polícia Federal e fala assim, olha, vamos deixar os estados aí à vontade. E há necessidade, o crime no Brasil hoje ele é interestadual. Na semana passada, uma carga de cocaína vindo da Bolívia, indo para Salvador, por uma facção BDM, né? Ela foi interceptada pela polícia de Tocantins. Ou seja, uma operação para preservar a segurança pública na Bahia começa em Mato Grosso, os bandidos são capturados em Tocantins, isso tudo gerando aí a comunicação, a interoperabilidade da Polícia Federal, da Polícia Militar do Estado de Tocantins, da Polícia Militar do Mato Grosso, da Polícia Civil da Bahia. Então, se a gente não coloca isso na Constituição, isso pode ficar solto, perigoso, e alguém no futuro pode negligenciar no que se refere a provocar cada vez mais a integração. Integração não é engessar, tá? Eu não estou trazendo todo mundo aqui no meu caminho, na minha ideia. Eu estou trocando inteligência, eu estou comunicando em tempo ágil as informações das facções, eu estou ligando para um delegado do outro estado para informar de uma captura. Isso já acontece, mas pode deixar de acontecer. Então, assim, a constitucionalização, no meu entendimento, é algo muito importante. Pode ser de um mero simbolismo para muitas pessoas, que eu já vi alguém, isso é um símbolo. Não, eu acho importante sim colocar isso na Constituição, assim como acho importante colocar a questão do amparo à vítima. O Estado brasileiro tem como missão tutelar pela vida do indivíduo, ok, mas a vítima era alguém esquecido no processo da violência do país. Então, eu acho tudo isso bem legal e importante para a sociedade brasileira. Só queria voltar um pouquinho na história da maioridade, porque eles separaram da redução da maioridade penal, né? Eles separaram isso, mas na sua análise isso uma hora vai acontecer, porque há uma pressão para que isso aconteça, essa redução da maioridade. Até passaria isso no Congresso, na sua análise, Rodrigo. E mais uma vez, há estudos que mostram, você falou sobre os outros países, que o Brasil está na contramão, né? Não é possível recuperar um jovem antes de colocar ele na cadeia num sistema comum, por exemplo, um jovem de 16, 17 anos? Fabíola, eu tenho certeza que sim. Eu conheço vários exemplos de jovens recuperados, muitos exemplos mesmo, né? Assim, eu trabalhei na indústria de cinema durante anos, ainda trabalho, conheço muitos jovens que participam de produções de audiovisual no Rio de Janeiro, no Afro-Reg e outras produtoras, que eles cumpriram pena ou então estiveram em estabelecimentos para crianças e adolescentes, né? Então 100% recuperados, né? Eu tenho certeza disso. Mas a cadeia ela não serve somente para ressocializar, ela serve para neutralizar e punir também. E é evidente que, quando eu falo em redução da maioridade penal, em boa parte da sociedade, nós estamos falando para situações bem particulares, né? A Holanda, por exemplo, ela segue o padrão brasileiro. A Holanda também, o menor de 18 anos, ele é protegido, né? No entanto, existe uma cláusula de excepcionalidade. Se ele cometer um crime grave, ele responde como adulto. Assim também é em Cuba, assim também é na Itália, na França, na própria Inglaterra, né? Então, eu estou sugerindo, quando eu converso com o legislador, para situações excepcionais. Eu não estou falando para o menino de comunidade, para o jovem que se envolveu com narcotráfico, eu não quero que ele fique preso pro resto da vida, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando para um jovem de 17 anos que invade uma escola, atira em 10 pessoas, mata 4, né? E é colocado nas ruas 3 anos depois. Isso não tem precedente no mundo, você acredite em mim. Eu estou falando de um jovem que arma uma emboscada para a namorada, ele tem 17 anos de idade, ele reúne mais 4 adultos, ele espanca a namorada, ele chuta a barriga da namorada, e ele vai estar nas ruas daqui a 3 anos, em função de alguns meses apenas, né? Eu acho que isso não é razoável, isso gera uma sensação de impunidade no Brasil, de insegurança, né? E eu digo sempre que segurança pública não é só análise de número, é número mais percepção. E quando alguém pergunta para mim se isso vai resolver a questão da violência, eu sou muito franco, não vai. Os homicídios praticados por menores no Brasil são menos de 1,5% do total de 34 mil. Então, isso dá mais ou menos em torno de 510 homicídios. Mas isso vai me dar uma sensação, como cidadão, de que a justiça foi feita. O que falar para a mãe de uma criança assassinada numa escola no Espírito Santo? Olha,
esse jovem merece uma nova chance, ele matou seu filho sim, mas vamos colocar ele na rua por questão de meses. Esse jovem poderia ficar 30 anos preso, mas ele vai sair com 3 anos. Eu acho isso bastante injusto, não só eu, como todo mundo, tá? Cuba mudou a legislação em 2021, há 5 anos, né? Aliás, Cuba hoje tem 800 presos para cada 100 mil habitantes. O Brasil tem 400 presos para 100 mil. Então, Cuba hoje prende 2 vezes mais que o Brasil, né, em números relativos, né? Então, aquela história de que o Brasil prende pouco também é uma mentira, né? E Cuba tem delinquência juvenil, e a delinquência juvenil é tratada com muito rigor pela lei cubana. Então, eu só peço isso aos nossos nobres deputados, que considerem aí a democracia e o pedido das ruas. Ninguém suporta mais saber que um adolescente que espanca a namorada, ou então que invade uma escola, ele vai voltar às ruas em 3 anos. Isso realmente é um absurdo em qualquer lugar do mundo. Rodrigo Pimentel, muito obrigada por estar aqui, trazendo a sua visão, compartilhando também, né? O Rodrigo que trabalha nessa área de segurança pública, já atuou como policial e a gente sempre gosta de ouvi-lo. Até uma próxima oportunidade. Uma próxima oportunidade. Muito obrigado aí. Obrigada. Conte comigo. Até. Basta. Tchau, tchau.